CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite, meus amigos do Irmão Ló. É um grande prazer estar com vocês nessa forma distante e presente, né? É uma forma espiritual, né? Porque afinal, como dizia Kardec, os espíritos sopram onde querem, né? E aí, nessa oportunidade em que podemos contribuir de alguma maneira, tentaremos contribuir de alguma maneira com o conhecimento do Espiritismo, né? Em relação a temas bastante, eu diria assim, do dia a dia da sociedade, né? A lei de conservação e a lei de destruição. São às vezes mal interpretados, particularmente a lei de destruição, e é importante a visão espírita sobre fenômenos que envolvem grandes cataclismos, muitas vezes, grandes catástrofes, ou pandemias, como está ocorrendo, terremotos, maremotos, enfim. As pessoas, às vezes, pelo sofrimento, pela quantidade de vidas que são ceifadas, né, há uma interpretação quase que julgadora da posição de Deus nesses eventos, como se ele nos abandonasse. Em verdade, não é bem assim. Vamos iniciar pela lei de conservação. Antes de começar, eu gosto sempre de mostrar essa imagem. À esquerda, um iceberg, um grande iceberg, com 10% da massa dele fora d'água e 90% mergulhado. A lei da física. Esses 10% fora d'água, para mim, só serve para Messias, viu? Equivale àquilo que eu penso que já sei. Apesar da doutrina ofertar centenas, milhares de livros, mas é o que eu consigo entender que aprendi. 10% do que seria, entre aspas, o total do conhecimento. 90% eu desconheço, essa que é a verdade. E estaremos sempre numa luta constante, vida após vida, para ampliar essa margem do que conhecemos, do que temos consciência, do que temos capacidade de interferir ou de inferir, deduzir. Mas só serve para mim, hein? À direita é uma imagem de uma russa que ela tem uma capacidade natural de captar metais, seja prata, seja ferro, estanho, né, cobre, o que normalmente não ocorreria com ímã, né? Ela não pode ser garçonete, é claro, porque ela atrairia, né, os talheres dos clientes, ia ser um problema. Mas o que é que dizem especialistas fora do domínio espírita, como Rinde, como Oliveira, como Balanovski, gente que lida com grande laboratório de pesquisa aqui no exterior, e eles dizem sinteticamente que há energia de tipo até agora desconhecidas ou fora do nosso atual conceito de espectro eletromagnético. Então nós espíritas lidamos com muitas energias chamadas de sutis, por alguns autores, né? E que na prática diária da mediunidade, do passe, enfim, nós lidamos com o trânsito dessas energias, né? E sabemos muito bem o seu valor e os seus efeitos benéficos para o nosso equilíbrio. Qual é o objetivo? Analisar o instinto de conservação natural no ser humano, porém influenciado pelos usos e costumes da sociedade modernas. Esse é o objetivo sintético do trabalho, né? Esses capítulos, Conservação e Destruição, fazem parte do livro terceiro de O Livro dos Espíritos, na sua segunda edição, de 1857, onde são trazidos para a nossa análise 12 leis morais. Então, lei de conservação, lei de destruição se enquadram nesse contexto. A filosofia diz que a conservação é a permanência de um ente real no seu existir, ou ainda a invariância dos seus estados fenomênicos e propriedades. Essa é a visão da filosofia. A Teodiceia diz que é a ação de Deus que mantém os seres na existência, o seu contrário é a aniquilação.
Já a ecologia é um movimento cultural que visa proteger o meio ambiente da poluição do solo, da água. Então, a conservação vai ganhando contornos diferentes ao longo da história das sociedades, e a ecologia é um grande movimento e forte movimento gerado por uma mentalidade ecológica. Há muitas áreas destinadas a proteger animais, a África e outras regiões, em que se preserva, se cultua esses animais, alguns até por cultura, como a Índia, fazendo com que certos animais, como é o caso dos bovinos, não sejam mortos, não sejam fruto de alimentação humana. A Conferência das Nações Unidas, na Rio de Janeiro, em 92, Rio 92, teve adesão de 178 países e contou com a presença de mais de 100 chefes de Estado. É um grande movimento no sentido de conscientização global da importância do meio ambiente para o hoje e para o futuro. A Eco 92, Convenção da Biodiversidade, houve uma declaração de princípios das florestas e a Convenção do Clima e Agenda 21. Foram avanços, buscando-se um consenso entre países, grandes líderes, países ricos, outros nem tanto, no sentido de preservar o meio ambiente visando a valorização da vida, principalmente para o futuro, né? Já que muitas áreas, muitas situações de poluição, fruto da indústria, fruto da irresponsabilidade, fruto da ganância, outras tantas, precisavam ser alertadas, precisavam ser contidas. E aí Kardec, na questão 702, Livro dos Espíritos, ele pergunta: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Os espíritos responderam para ele, né, sem dúvida, esse instinto está presente em todos os seres vivos, seja qual for o grau de sua inteligência. Para uns, o instinto de conservação é puramente mecânico e para outros é racional. Então, o movimento instintivo, né, de um felino em relação ao ruído que ele ouve, que possa lhe trazer riscos, ele tem reações rápidas de olhar na direção, de fugir ou de atacar. Assim também, qualquer um de nós dirigindo um carro e de repente ocorre de um veículo na frente parar inadvertidamente, você tem o instinto de frear e desviar rapidamente, às vezes não conseguindo nem sequer conferir se vem carro atrás, mas você tenta instintivamente sair daquele risco, daquela situação que vai lhe colocar em risco de acidente, muitas vezes grave. Então há o instinto também materno, né, de dar o leite à mamãe que amamenta o filho, e o filho instintivamente buscar o seio materno, né, para a sua alimentação, sua sobrevivência. São conquistas da evolução. Nós não somos, nessa vida, livro de primeira edição, nós temos várias vidas, várias. E para chegar à condição humana, palmilhamos, né, várias experiências no reino animal, num estado animal inferior, assim chamado, dito irracional, às vezes até questionável falar exatamente irracional, e evoluímos para uma condição de inteligência, de discernimento, de escolha, né? Foi uma grande conquista ao longo de muitos milhares de anos. A vida na Terra tem em torno de 3,8 bilhões de anos de expressão, das primeiros seres que eram unicelulares, eram algas, até chegar à condição, algas verdes, até chegar à condição da condição humana, foram muitos bilhões de anos de experiência, né? Então a Terra é um celeiro, é uma escola de aperfeiçoamento na escala biológica, zoológica, enfim, botânica, e isso é uma riqueza, é um patrimônio, é um acervo psíquico enorme que a Terra tem. Nem todas as espécies estão aí, mas a Terra já avançou muito pela conservação natural que os mecanismos divinos vão fazendo permitir para que a evolução se dê, a diversidade se dê, conforme clima, temperatura, conforme topografia, conforme a latitude ou longitude dessas regiões da Terra, né? Uma vida na expressão do Ártico e da Antártida é diferente de uma África equatorial. Os climas são bem diferentes, as condições são bem diferentes. Mas a vida se expressa em qualquer uma dessas condições. Você vai ter grandes
poços perfurados pelos russos na região do Ártico, poços de 6, 10, até de 12 mil metros de profundidade, e há bactérias lá a 12 mil metros de profundidade. Há vida ali a 12 mil metros de profundidade. Você vai fazer pesquisas nas chamadas chaminés, são grandes erupções de gases aquecidos, 400, 500 graus, sulfurosos, no fundo do mar, perto de fraturas das placas tectônicas, e você vai ter bactérias se alimentando na borda de uma chamada chaminé, que é um orifício onde sai o gás aquecido, a 400, 500 graus. A bactéria suporta a temperatura e ali ela sobrevive. Então a expressão de vida é variadíssima. O importante é que, por instinto, a vida pede passagem. Então a conservação é mais importante. A finalidade primordial do animal é comer e evitar de ser comido pelos outros. Aí vários animais sendo demonstrados, todos querem sobreviver. Uma baratinha não quer morrer debaixo do nosso pé, não. Ela quer ter o ciclo de vida o maior possível, porque instintivamente, mesmo no nível mais simples do inseto, ele tem a percepção inconsciente de que a destinação dele é o progresso, é a evolução. Então todos os animais querem sobreviver. A alimentação vai variar. O selvagem vai buscar predar, né? Vai buscar o mais frágil, vai buscar aquele que é compatível com o seu ciclo alimentar e servir-se, às vezes de maneira agressiva, claro. É diferente do homem, que já escolhe, raciocina, planta, planeja, né? Industrializa. A reprodução vem depois do instinto de conservação para perpetuar a espécie. Então, naturalmente, conforme o animal pode ter vamos chamar de gestação, né? De 3 filhotes, outros são 9 filhotes, enfim, isso varia, né? Conforme cada um deles. Mas o importante é que é fundamental perceber como o instinto maternal existe forte, né? Você vai encontrar filmagens onde jacaré fêmea, crocodilo fêmea, enormes, né? Com bocarras de 60, 70 centímetros. No entretanto, essas mamães, vamos chamar assim, né? Elas guardam na sua bocarra 3, 4, 10, 20 filhotes, os levam para a água, eles nadam, é um risco, são fonte de alimento para outros animais, para peixes e para outros répteis e até para cobras, ofídeos. Mas essa mamãe depois os coleta delicadamente, um monstro, dente de 5, 10 centímetros, mas ela os pega sem matar, né? Com uma delicadeza enorme. E você acha um contraste violento entre um porte do animal de 5 metros, pesando às vezes 1 tonelada, pegar um filhote de 30 centímetros com uma delicadeza impecável, como se tivesse dedos finos e delicados ao nível humano. Então tudo isso faz parte do programa evolutivo, onde o princípio inteligente vai experienciando o masculino e o feminino ao longo da escala evolutiva. A conservação é uma lei natural, porque a vida no corpo físico é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. E sua destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Aí à esquerda, o elefante protegendo o filhote, né? A mamãe, mas também as tias, né? Elas fazem questão de cercar o filhote. Sabe que ele é frágil, né? Não é vulnerável. E mantém sempre um cuidado, um zelo em relação a ele. E à direita é uma cena interessante. Esse homem está para ser atacado por um felino, numa região de neve, e a ursa, na verdade, por instinto, né, ela se coloca entre o homem e o felino, o que é uma cena muito inusitada, né? Como se a protegê-lo, como se ele fosse menor, equivalendo para ela talvez à ideia do filhote, e impedindo que a fera, o felino atinja ele e muitas vezes o mate, né? Claro, não se pode dizer que é sempre assim, né? Na natureza, a sobrevivência do animal, ela muitas vezes é na base mesmo da violência, né? Da intrepidez, porque não dá para ser muito delicado, não dá para usar garfo e faca, talher, guardanapo, né? A natureza, ela pede passagem para sobreviver, porque a vida precisa se expressar. Então, há uma necessidade de conservação, sim, há uma consciência que nos falta algo. As necessidades básicas envolvem comer, beber, dormir. Isso é bem fundamental,
né? Sem essas necessidades básicas, que envolve também, por exemplo, um teto, né, um lar, envolve também, claro, o vestir, o carinho, né? O ser humano teria muita dificuldade de sobreviver. Claro que, conforme as situações, principalmente uma guerra e outras, muitas dessas condições ideais não existem. Você está exposto ao tempo, sem as condições chamadas, né, de normais. Enfim, as necessidades complementares, o cinema, o passeio, a diversão, né, um certo esporte, enfim, as tecnologias modernas, muitas coisas são complementares. Nós viveríamos sem elas. Mas a evolução da sociedade, da tecnologia, da sociedade, vai trazendo elementos novos que facilita a vida do sujeito em termos de sobrevivência. E a proposta não é que ele aumente a ociosidade para premiar o fazer nada. E na verdade é ele ter mais tempo livre para criar situações novas, investir na sua espiritualidade, investir nas relações humanas, investir no sentido da solidariedade humana. Outros conceitos, né? Ler mais. A tecnologia ajuda você a conquistar um tempo que você, lá no passado, o homem não tinha. Ele tinha muitas tarefas para ele cumprir, mas não é para você ficar no deleite do ócio. É pelo trabalho que provemos todas as nossas necessidades, né? O homem precisa do trabalho. Não só na condição de evolução, mas principalmente porque o trabalho dignifica, né? O trabalho faz você participar da melhoria da sociedade e deixar o seu legado também para a sociedade. Como pode o necessário e o supérfluo tratado também? E a pergunta 715 é: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Como é que ele sabe o limite do que é necessário para ele? O Espírito diz que pela intuição e pela experiência. Vai ser conforme as épocas, né? Lá há 100, 200 anos atrás, o necessário tinha características e contornos muito específicos, condizentes com as limitações técnicas da época. Hoje é bem diferente, há muito supérfluo. Tem uns programas na YouTube que mostram os colecionadores, né? Que, na verdade, são pessoas com um desvio psíquico, em que elas acumulam, chamados acumuladores também, acumulam, sejam livros, por exemplo, outros acumulam latas, alimentos, mesmo velhos, deteriorados, outros acumulam móveis, roupas. Há uma gama enorme de situações dramáticas, onde as pessoas estão simplesmente representadas naquilo que está ali no espaço desorganizado, sem higiene, sem ergonomia, mas sem estética, mas elas se sentem representadas pelo todo que elas acumularam, coisas que elas nem sabem que existe. Então são desvios psíquicos, são carências da alma profundas que a pessoa tenta traduzir ou compensar pelo ter, né? Há pessoas, por exemplo, que, nem todos, né? Mas algumas pessoas muito obesas fazem cirurgias bariátricas. Às vezes o excesso de alimentação se dá por umas contingências psicológicas, algumas faltas de harmonia no sentido psicológico, e a pessoa faz a bariátrica e enxuga o corpo físico. Biologicamente ela está menor, mas a vontade e o desejo de alimentar-se ou de ter coisas conquistadas e de usufruir coisas continua, e ela desloca, não do alimento que o organismo vai saturar e não vai permitir excessos, mas desloca para as compras, desloca para aquisições, desloca para acúmulos, né, de outros alimentos na vida. Então é preciso aprender, né, a desapegar-se, uma vez que a nossa natureza é a essência espiritual e a vida física é uma passagem necessária, é um grande estágio de educação, mas nós não somos exatamente seres biológicos numa experiência espiritual. Nós somos seres espirituais numa experiência biológica. A natureza, essa questão 716, não traçou o limite em nossa própria organização? Sim, resposta dos espíritos. Os vícios é que ofuscam a intuição e a razão. Como se tivéssemos que usar a intuição e a razão, o bom senso, as leis naturais, nós não exageraríamos, né? Como há muito exagero
pessoas com, sei lá, 10, 20 carros, gente com 60 relógios, enfim, são certos descontroles que, em verdade, só cria no indivíduo dependências, né, com a natureza material da vida. É legítimo roubar para não morrer de fome? É uma questão que eu deixo para vocês pensarem. As privações e mortificações é outra parte do programa. A eliminação animal para o homem, questão 723, a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural. Alimentar-se de carne é contrária à lei natural. A carne nutre a carne, espíritos respondem. Ele deve alimentar-se segundo exige a sua constituição física. É uma contingência biológica, estrutural, etc. Ah, mas eu consegui abandonar a carne e sou vegano. Ótimo, se você é vegano e você não está criando embaraços para os outros, despesas excessivas para os outros, para você se satisfazer, se você não está gerando um clima de orgulho ou vaidade, porque você conseguiu ser vegano e o outro não, se você é vegano e consegue ter uma saúde biológica, alegria, equilíbrio, né? Interação social, tudo na normalidade, ótimo. Mas se você é vegano apenas para falar que é vegano, demonstrar essa conquista, cuidado. Você pode estar simplesmente maquiando o desejo interno. E de repente você não vai ter os ganhos totais que você imagina que tenha. Verdadeiro silício, ou seja, verdadeira treinamento, ou verdadeira condição, né, de sacrifício é vencer a nós mesmos. Não é exatamente deixei de comer carne e virei santo. Não é bem assim, né? Dizem até que pessoas como Mahatma Gandhi comia carne e que Hitler era vegetariano. Então não dá para dizer que o vegetariano é mais puro, né, e o carnívoro não é puro. Não é por aí. A frase do Cristo é: o mal não está no que entra pela sua boca, mas sim do que dela sai. Com suas palavras, mas antes disso, seus pensamentos. As privações e mortificações. Há muitos espíritos que desejavam, né, ou desejaram e cumpriram. Foram para eremitérios, foram para cavernas, foram para montanhas, viver isolados. Então, o Kardec pergunta sobre os sofrimentos criados voluntariamente, né? Os silícios, as autoflagelações, viver isoladamente em um lugar frio, viver sem recursos materiais, mal alimentado. Isso realmente promove o espírito? Isso realmente cria uma condição de evolução para o espírito? Os espíritos responderam que não. Quando nos sofrimentos voluntários a que esse sujeito, o homem, só pensa em si mesmo, trata-se de egoísmo. Quando se sofre pelos outros, aí trata-se de caridade. Então há muita gente isolada em mosteiros, em conventos, que na verdade gostariam de estar lá fora. Estão ali dentro, mas não se sentem servidores realmente desapegados. E gostariam de ter uma vida de relação, entre aspas, normal, né, na sociedade, etc. Então são conflitos que muita gente dedica às vezes uma vida inteira e desencarnado percebe que não houve esses ganhos todos, né? É preciso ter muito cuidado com isso. Aqui à esquerda é a ideia de um médico, né, ou de um voluntário, melhor dizendo, que vai tocar para um paciente, né, servir a música, o alívio, a alegria que ele leva, né? Outros fazem brincadeiras, muitos médicos fazem isso, muitos agentes da saúde. À direita é o Cristo, numa visita a um paciente, né, vários que ele visitava, trazendo esperança, trazendo ânimo, bom ânimo para a pessoa. Nós fazemos isso, né, nos trabalhos de passe, né, de visitação, como, por exemplo, aqui à esquerda, esse senhor está doando a sandália dele para uma pessoa humilde, na rua, que está descalça. Certamente para ele não faz falta nenhuma essa sandália, ele pode comprar 10. Para a pessoa que está recebendo, faz, ela não está calçada, né? Então são gestos que muita gente faz desprendidamente. Outros, às vezes, fazem com um pouco de demonstração, né, para parecer que está fazendo algo muito diferenciado. Na verdade, o silêncio e a discrição na caridade é muito importante, né? E não o alarido público, né, como faziam os fariseus em praça pública. É preciso fazer uma discrição também silenciosa. Ela tem que ser também, tem que ter um sentido de piedade, né?
e de compaixão, que muitas vezes a sua caridade com ostentação passa a ideia de orgulho para quem está recebendo, né? Passa a ideia de distanciamento para quem está recebendo. É preciso ter muito cuidado com isso, muita suavidade. Irmã Dulce e o Espiritismo. Divaldo e Irmã Dulce, né? Uma pessoa que exerceu caridade no sentido amplo. Centenas, milhares de pacientes vinham de interiores, com infecções, com doenças críticas, e ela convivia com todos eles, não se afastava, não tinha rejeição, não importava o quadro dele. Ela conversava, ela tinha uma palavra de carinho, ela era uma energia de passe, de bioenergia ambulante, né? Ela era um manancial de bioenergia ambulante, caritativa, sempre dormia sentada, tinha limitações respiratórias, mas não se queixava, convivia naquele ambiente de muita dificuldade, e o trabalho continua até hoje com sua sobrinha, né, Rita. Na nossa visão de doação para ajudar na conservação, o passe, que é a imagem central, em cima o toque terapêutico da enfermeira Dolores Krieger, nos Estados Unidos, e embaixo do livro Mão de Luz, Barbara M. Brennan. São imagens que mostram a possibilidade de você ajudar uma pessoa com sua compaixão, e ajuda a conservação da saúde dela. Isso é uma grande tarefa que a Casa Espírita exerce. Principalmente nos passos, que é a energia vital transferida, em que no livro dos médiuns, quando se trata de um capítulo de perguntas que eles podem fazer aos espíritos, eles explicam, em um certo momento, que o magnetismo animal, né, que nós exercemos, é uma das formas mais puras, uma das expressões mais puras do fluido magnético, do fluido cósmico, desculpe. Ou seja, o fluido magnético animal é uma das expressões mais puras do fluido cósmico. Então, na Terra, lidar com a bioenergia, lidar com a tarefa do passe, é uma tarefa que podemos arriscar, quase divina. Por quê? Porque você está manipulando um recurso que Deus disponibilizou, né, nas suas leis, suas elaborações, numa das expressões mais puras. Isso é muito belo, mas também de grande responsabilidade. Suporte espiritual, né? Nós sabemos que os espíritos ajudam, complementam esses trabalhos, e no Brasil são milhares de casas espíritas, reequilibrando pessoas, reequilibrando a saúde física, a saúde psíquica, né? Trazendo conforto físico, conforto emocional para as pessoas. É um grande ganho, e um trabalho que se faz com reciclagem de fluidos, já que você reabsorve naturalmente com sua consciência, a sua oração, e você retransmite para o indivíduo melhorado, com sua vontade de ajudar e seus sentimentos. Um trabalho muito belo que nós fazemos com grande extensão, grande resultado no Brasil todo. Conclusão dessa etapa, dessa parte da lei de conservação, é que nós escutemos a nossa voz interior, pois ela possui poderes ilimitados para nortear a nossa vida. Tendo-a por escudo, usaremos de tudo e não abusaremos de nada. Ouvindo-a constantemente, desenvolveremos o nosso senso moral e o sentimento da caridade que nos eleva acima de todos os sofrimentos presentes. 30? Já 30? Eu vou passar essa imagem por causa do tempo. Depois a gente vai. A fonte de consulta foi o nosso Livro dos Espíritos, o guia HEU, chama-se Homem, né? Espírito Universo, esclarecimentos e um apoio que eu peguei do curso básico de educação mediúnica do Grupo Ismael, e deles eu compus esse material. A lei de destruição, o objetivo é mostrar que o instinto de destruição que há no ser humano deve ser contrabalançado pelo instinto de conservação, caso queiramos perpetuar a espécie humana. Se apenas a destruição tivesse que ser exercida na natureza, não haveria continuidade das espécies, não haveria renovação. Por definição, é ação ou efeito de destruir. Demolição, destruição de uma casa, por exemplo, do dicionário de Aurélio. Na pergunta 728, Livro dos Espíritos, a resposta é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação
que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Né? Então, não há uma destruição absoluta, ela é relativa. Dela se derivam as transformações que trazem melhorias, trazem novas percepções, novos recursos, novas condições, inclusive de sobrevivência humana. As guerras que eu digo, né? Infelizmente, a guerra traz um benefício, embora a guerra em si não é algo que nós aplaudamos, né? Em momento algum. Como lei natural, ela renova a espécie, há um melhoramento dos seres vivos. Várias espécies já foram extintas, nem todas conseguiram continuar. Os dinossauros não estão aí, ainda bem. Se o dinossauro estivesse aí, um tiranossauro de 8, 10 metros de altura, com a boca de 2 metros, nos olharia como se fossem azeitonas, né? E isso seria problemático. Então, eles passaram um ciclo de experiência na Terra, e André Luiz fala em que essas matrizes não são desfeitas, porque não existe mais na Terra. Ela existe como necessidade de implementação de vida e de experiências em outros planetas, né? Não há só a Terra habitada, nós sabemos. Estimativas mais recentes aí, na faixa de 100 mil planetas habitados, é um número bem conservador, mas que demonstra uma capacidade de Deus, do Criador, de não só esse orbe tão belo que é a Terra, sem dúvida, estaria habitado num sistema solar de antigos 9 planetas, agora 8, né? Um não pagou o IPTU, foi descartado. Num Sol regendo esses 8 planetas, né? Um sistema solar com um Sol, uma estrela, numa galáxia que é a Via Láctea, que tem 200 bilhões de sóis, uma estimativa, né? E temos no universo também estimado 100 a 200 trilhões, né? Bilhões de galáxias. Ou seja, são números em que nossa matemática de imediato não alcança, mas que há um maestro organizando tudo isso, que é Deus, né? O homem fica de espectador, ouvindo as harmonias, as sinfonias do universo, maravilhado e, sem dúvida nenhuma, percebendo-se pequeno, embora nós somos potencialmente deuses, como dizia Jesus. Equilíbrio ecológico, uma espécie destrói a outra para sobreviver, né? Muitas espécies já desapareceram por serem consumo de outras. Porque o homem finito não compreende Deus infinito, é o que eu acabei de falar. A capacidade divina e a influência de Deus no universo é infinita, nós não temos alcance para isso, né? O homem evoluído, a verdadeira vida está no princípio inteligente. A vida material é importante, claro, é plataforma para a evolução do espírito, mas a essência é o espírito. E destrói-se, atender ao equilíbrio natural decorrente das leis de conservação e de destruição conjugadas, né? Esse equilíbrio é natural. Há que se perceber que não se está aí imaginando que Deus fez um projeto destruidor apenas por deleite ou prazer de alguns animais mais fortes, não é por aí não. A destruição pode ser abusiva, é o predomínio da bestialidade sobre a natureza espiritual. Provocará a violação das leis de Deus, né? Vamos mostrar alguns exemplos logo mais. Um exemplo, matar um animal para saciar sua fome é necessário, ok, mas matar pelo prazer da caça é abusivo. Tivemos um caso recente, ano passado, dramático, de um dentista americano rico, foi para um safari na África e pagou caro para matar um certo leão, que era um leão fruto de pesquisa, tinha dezenas de anos em pesquisas, era um leão demarcado para observações, e foi um drama mundial. Esse indivíduo ir com prazer lá, pagou caro para eliminar um animal, para ele era uma fera, mas que na verdade era um objeto de estudo importante. Então, como desastres naturais, você tem os vulcões, né? Aproximação das placas tectônicas, e isso gerando uma situação que gera rompimentos, né? Tremores. Isso é natural. A Terra é como uma bola de futebol com costuras, que são os encontros das placas tectônicas. A Terra é um planeta vivo, ele não está, não acabou, não está estático, desculpe, né? A Terra está em dinâmica. Aqui à direita podemos ver
consequências de um grande vulcão com incêndio na floresta, né? Por consequência, a lava vai tomar a estrada, está destruindo a estrada, a floresta e mudando a paisagem. Embaixo, à direita, é uma cena interessante de um grupo de bonobos, né, ou chimpanzés, não são parecidos, vendo um deles morto. E eles sofrem com isso, eles vão como que homenagear, né, aquele que morreu. É uma curiosidade, eles têm um instinto de gregário, é o grupo. E um deles morre, há um sentimento e eles veem, não exatamente como homem, não são seres humanos, mas tem uma percepção de solidariedade, de grupo, né, já bem diferenciada. A abusiva, por exemplo, guerras, muitas guerras são abusivas. Tem motivações políticas, de orgulho, de vaidade, né? De revanchismo, muitas. Ela toda tem consequências trágicas, violentas. Isso é muita dor, é muita orfandade, viuvez, lacerações, né? É muito desfazer de laços, de estruturas sociais. Isso é muito grave. E o homem ainda insiste em guerrear, como estão vendo agora a China querendo guerrear com a Índia, o Japão se metendo. É uma tristeza. Estamos vivendo ainda no século XXI, com essas querelas, motivações de conquistar um pedaço de terra, como se estivéssemos, sei lá, no século X, século XII, é um absurdo. Aqui à direita, uma cena que é muito comum, era a farra do boi, felizmente acabou em grande parte do Brasil, não sei se todo, onde o animal, o prazer do herói ali do cavalo era laçar o boi e cortar as pernas do animal, era uma coisa violenta, agressiva. Não tem nada a ver. E embaixo à esquerda é um grande incêndio na Austrália, tem muitos incêndios, e essa imagem tem uma legenda dizendo que 180 pessoas denunciadas por incêndio criminoso, doloso. Eles provocam isso para conseguir áreas limpas para utilizar para pastagens e outras mais. O Brasil também tem isso, mas numa escala que eu não sei se é igual à da Austrália, né? E, entretanto, lá as pessoas são presas e responsabilizadas pelo mal que está fazendo a floresta, a vida, os animais, enfim. Embaixo à direita, Mariana, né, após aquele rompimento, né, de um grande dique de mineração. Eu digo abusivo porque não houve a cautela tecnológica, não houve a cautela no sentido de preservar a vida, não houve a segurança alternativa para o caso de romper, não houve estudos para se evitar essa catástrofe de várias vidas, né? Infelizmente, isso ocorre, isso se repete, ainda é fruto de uma ganância humana, né, que busca o ter material, esquecendo-se da questão do ser humano, né? Os flagelos destruidores fazem a civilização caminhar mais rápido, os homens de bem sofrem menos, por quê? Bom, sofrem como qualquer cidadão que desencarna. A consciência dele de mortalidade é que faz a diferença. Chegar no mundo espiritual e perceber que a vida continua, né? Que ele aprendeu isso. Então, não quer dizer que ele seja isento obrigatoriamente de sofrer, não é por aí. A utilidade física é mudar o estado de uma região. Isso é uma consequência, né, de que Kardec analisa. Você muda realmente o curso de um rio, você muda, surge uma montanha no meio do oceano, que é um vulcão, enfim, são mudanças grandes. Os flagelos destruidores, eles sempre existiram na humanidade. A cena à esquerda é Atenas. Desencarnaram aí 70 a 75 mil pessoas, febre, inflamação, diarreia, vômito, tudo indicava que foram as salmonelas, até o cérebro magistrado ateniense Péricles desencarnou lá. À direita, a pandemia da gripe espanhola. Espanhola é um termo, né, que comprometeu a Espanha, que não tinha nada a ver, não começou lá. Começou com um grupo de americanos que foi para a Europa lutar. Mas a Espanha não estava na luta e podia falar da gripe, da fragilidade que a gripe trouxe, com muitas mortes, sem problemas para a guerra, porque ela não estava em guerra, não tinha que preservar a imagem de força. Essa é a questão. E embaixo o coronavírus, uma situação de hoje, né? Hospitais de campanha, etc., muitos questionáveis, sabe? Mas muitos úteis também, e trazendo uma
recapitulação de eventos que parece que a cada 100 anos eles voltam a ocorrer, mais ou menos a cada 100 anos, né? A gripe suína, tivemos a gripe, a peste bubônica, né? A peste negra, devido aos ratos, enfim. Elas são reciclagens. A destruição, na análise do par Guerra e Paz, né? A atividade humana pode ser na base do não conflito ou na base do conflito, né? A atividade não conflituosa, o comer, o beber, o trabalhar, o procriar, o divertir-se, implica em paz, em situações de equilíbrio, de harmonia, mesmo que haja pequenas diferenças. No caso do conflito que gera guerras, os ganhos de uns e perda de outros. Ou seja, a relação não é ganha-ganha, como se fala, né, em alguns aspectos psicológicos. Muitos perdem, né? E a guerra ou paz é porque muitos acham que estão fazendo a guerra para atingir a paz. É um paradoxo estranho. Em verdade, a guerra ela não traz o sossego da alma, a harmonia e equilíbrio que muitos acham que vai trazer. Porque traz mágoas para os espíritos, traz tristezas, vida após vida, lembrança dessas traumas. Não é uma coisa muito simples, né? E o alcance é muito grande. Há um exemplo de destruição abusiva. Aí em cima à esquerda, Dresden, em 1945, na Alemanha, foi bombardeada durante mais de 5 dias por ingleses e americanos. Uma violência. Foram mais de 25 mil mortos em 5 dias. Civis, praticamente. Dresden não tinha indústrias de guerra e era apenas uma cidade de cultura. Foi destruída. Alguns argumentam que houve uma falha moral dos aliados ou um crime de guerra. 75 anos depois, ainda se discute Dresden, ainda se questiona e encara-se Dresden como um capítulo controverso da história das guerras. Ou seja, houve um exagero. Morreu mais de 25 mil pessoas civis para fragilizar a visão do alemão, do poder do alemão, enfim. E ela foi reconstruída parcialmente. Isso é abuso. Os espíritas entendem a guerra como a causa que leva o homem à guerra é a predominância da natureza animal sobre o espiritual e satisfação das paixões. Eu já falei disso. O objetivo da providência ao tornar a guerra necessária, a liberdade e o progresso. Quer dizer, após a guerra há uma série de mudanças de leis, de regras, de convivência social, direitos, a evolução tecnológica, medicamentosa, enfim. É um progresso, mas o preço é muito alto, né? E a liberdade, que seria o não-guerra. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Conclusão. Aceitemos pacientemente tudo aquilo que deve ser mudado. Contudo, não nos deixemos levar pela relatividade dos fatos. Procuremos vê-los sempre dentro de uma perspectiva tridimensional, ou seja, pelo todo. A visão, eu diria assim, a análise emocional imediata de certos fatos nos aborrece, nos machuca, nos revolta. Uma análise ampla, dentro do contexto espiritual de eternidade, faz com que nós tenhamos visões mais amenas, mais serenas sobre os fatos em si. Mas em tudo, procurar haver o despertamento da compaixão e da solidariedade, né? Mesmo que estejamos numa condição confortável. A proteção é importante em qualquer nível, seja no nível humano, a família, não importa se uns tenham síndrome de Down ou não importa. O carinho, o amor é fundamental. Assim como os animais fazem, né? À direita embaixo, um gorila chamado Harambe, lá no Cincinnati, no zoológico, uma criança cai no poço. Ele, monstruosamente grande em relação à criança, mais de 300 quilos, se aproxima delicadamente, pega a criança, não fere, guarda num cantinho, protege ela dos outros gorilas, né? Foi feita uma estátua de bronze em homenagem a ele, porque é um gesto que não se esperava naquele momento. Entretanto, ali o carinho, né, foi expresso na relação com o homem. Se tiverdes amor, tendes tudo que podeis desejar na terra. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro onde nem as traças nem a ferrugem o devoram. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 19. Boa noite a todos e muito obrigado. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP,
agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.